Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma aula, né? O tema da aula de hoje é efeito estufa. Aqui quem fala é a professora Maria Clara Cavalcante. E vamos prosseguir. Vamos aqui brevemente recapitular o que foi visto, né, nas últimas aulas. Alguns tópicos principais para que fique fixo na memória de vocês e ajude a compreender melhor a aula de hoje. A aula passada a gente viu o que seriam os gases. É bom que fique claro essa informação para vocês, porque a gente sempre vai estar falando de gases de efeito estufa. Então, afinal, o que são os gases? Já foi visto a aula passada, né? Como foi visto, vocês sabem que os gases, o gás é um estado da matéria, né? Que não possui forma nem volume definido. E é constituído, ou seja, ele é formado de moléculas que podem ser íons, elétrons, átomos, em que essas moléculas possuem movimentos aleatórios. Não foi isso que a gente discutiu? Gases que compõem a atmosfera. A gente viu, inclusive eu trouxe exatamente a mesma imagem que a gente viu na aula passada, em que nós temos aí, né, o nitrogênio como o gás que compõe em maior parte, mais da metade da atmosfera, com 78%, o oxigênio com 21%, o dióxido de carbono, vapor de água e outros gases, 1%. E nós vimos também, discutimos, né, fenômenos naturais ou antrópicos que podiam alterar essa composição. Hoje nós vamos ver melhor, mais aprofundada essa parte. Vamos seguir. Na aula de hoje, eu queria que vocês se atentassem apenas nesses 4 tópicos. São tópicos imprescindíveis para que vocês entendam o que é o efeito estufa. Então, assim, o que é o efeito estufa e a sua importância, causas e consequências da sua intensificação, do seu aumento, e propostas para a reversão ou controle desse quadro. Esse GIF aí que eu coloquei já dá para sugerir, né, mais ou menos o que seja, caso alguém não tenha ouvido falar. Então, bora lá, gente. O que é o efeito estufa? Talvez vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, mas não sei exatamente se vocês sabem o que é. Então, vamos lá esclarecer. O efeito estufa, gente, é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta ela seja possível. Então, assim, o efeito estufa, muitas pessoas se referem a ele como algo maligno, como algo negativo. Ah, o efeito estufa é prejudicial. Não, o efeito estufa não é prejudicial. A gente vai ver o que é o problema do efeito estufa, mas o efeito estufa é essencial para a vida na Terra. Ele é um fenômeno climático e atmosférico responsável por reter calor, absorver calor, proveniente, ou seja, que vem dos raios solares, que vem do nosso Sol, ocasionando a manutenção das temperaturas. Como vocês sabem, todo organismo, seja ele uma planta, seja ele nós, os seres humanos, os animais, nós temos nossas temperaturas corporais que elas precisam estar adequadas para que a gente possa sobreviver. Então, se o efeito estufa ele não existisse, os dias na Terra seriam muito mais frios e, consequentemente, poderia levar à extinção da humanidade. Estudos foram feitos e chegaram a uma média, a uma conclusão de que caso não houvesse essa barreira de gases que constitui o efeito estufa, a Terra, gente, podia chegar a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. Então é uma temperatura muito baixa, seria inviável a vida no planeta. Aí nós temos essa foto, né, em que o ponto 1, incidência de radiação solar. Deixa eu ver se não está prestando o meu apontador, mas não tem problema. O 2, parte do calor é dissipado, e o 3 é justamente o que foi discutido aqui agora, a retenção do calor pelos gases estufa. Mas afinal, gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na palavra estufa.
E do nada veio um assunto na biologia com o nome efeito estufa. Mas é porque é um método similar que ocorre numa estufa. Então, bora entender? O que é uma estufa? Uma estufa, gente, nada mais é do que uma construção de plástico ou de vidro fechada, em que é usada para produzir culturas de flores, plantas. O teto e a parede dessa estrutura, eles permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa, dessa forma aquecendo dentro dela, né? Para que assim a temperatura e a umidade ela possa ser mantida e ser adequada para favorecer o desenvolvimento dessas plantas, dessa cultura que está sendo mantida dentro dessa estufa. Esse mesmo efeito é o efeito que ocorre no nosso planeta. Olha só, a Terra ela é envolvida pela atmosfera, certo? Uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa. A gente vai sempre se referir a esses gases como sendo gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia que é recebida e manter a temperatura do planeta. E manter todo mundo aqui com a temperatura correta para poder sobreviver. Um processo semelhante, que eu acho que aqui todo mundo já deve ter passado por algo parecido, é quando a gente sai para passear, sai para resolver alguma coisa, os nossos pais estacionam o carro no sol, e o carro todo fechado, fica no sol, a gente sai, quando volta tá aquele calor horrível que tem que ligar o ar-condicionado, tem que abrir uma janela. Então, assim, o que é que aconteceu? Quando a gente deixou o carro fechado muito tempo no sol, os raios solares entraram pelo vidro. E o próprio vidro é incapaz de deixar aqueles raios voltarem. Então, eles ficam concentrados ali dentro, o que provoca o aumento da temperatura. Acho que ficou claro. Vamos adiante. Aí eu coloquei uma imagem de uma estufa, né? Para quem não sabia o que era uma estufa, tá aí. Vamos adiante. Chegou na parte que é um dos tópicos que eu quero que fique bem claro na cabecinha de vocês. Gente, o efeito estufa não é o problema. O efeito estufa é extremamente necessário. Então, qual que é o problema? O que vocês estão vendo no slide é a sua intensificação. A intensificação do efeito estufa é o problema. A intensificação ela é considerada um resultado da ação humana sobre o meio ambiente e pode ocasionar a elevação das temperaturas, provocando terríveis consequências, em que nós vamos ver que consequências são essas, para a lógica estrutural do planeta. Um dos principais gases do efeito estufa, gente, é o dióxido de carbono, o CO2, o famoso gás oxigênio. Nos últimos anos, é comprovado, não é fala o que a professora está falando da boca para fora, não. Foi comprovado que nos últimos séculos, a emissão de CO2 para a atmosfera, ou seja, a concentração, a presença de gases de CO2 e, no geral, gases de efeito estufa, como o metano, que vai ser falado mais lá na frente, está cada vez maior. Vem crescendo muito. Ou seja, se esses gases eles retêm calor e se tem mais gás na atmosfera, consequentemente, mais calor vai ser retido. Esses gases, eles funcionam como o vidro do carro, que eu citei no exemplo anterior. Eles deixam o calor entrar na atmosfera, eles deixam o calor entrar na atmosfera, mas eles dificultam a sua saída, causando elevação da temperatura. Aí a gente já pode entrar em outro assunto, que seria o aquecimento global, mas isso é assunto para as próximas aulas. Vamos focar em efeito estufa aqui agora, certo? Então, ficou claro, né, gente? O problema é a sua intensificação. Agora, vamos ver causas e consequências dessa intensificação. Por que a presença de gases de efeito estufa? Porque o aumento dessas emissões causou o efeito estufa.
por que começou a emitir tanto gases de efeito estufa. Como vocês já devem ter visto na disciplina de História, um tópicozinho chamado Revolução Industrial, certo? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2, minha gente, começou a crescer e crescer devido ao uso de quê? Combustíveis fósseis. Que combustíveis fósseis, professora? Que é isso? É o carvão, é o petróleo. Atualmente, o trânsito, que muitos de vocês pegam para se locomover até a escola, muitas vezes, o trânsito, os carros, os aviões, motos, são grandes emissores, gente, de CO2 para a atmosfera. O consumo de eletricidade gerada a partir do uso de combustíveis fósseis também contribui para a intensificação do efeito estufa. Vocês aí que deixam a luz acesa, sai do quarto, vai no banheiro e deixa a luz do quarto acesa, né? O professor, os pais de vocês, menino, desliga a luz para a conta não vir muito alta. O problema não é só a conta que vem alta, não. O problema é que o consumo de eletricidade também provoca a emissão de gases. E isso é prejudicial para o meio ambiente. As fábricas, elas também são outra fonte de emissão de CO2. Principalmente, eu coloquei até como exemplo, as indústrias que estão envolvidas na produção de plástico. A gente sabe que o plástico, né? Todo mundo, vamos trocar a sacolinha plástico para uma sacolinha renovável. É muito importante, gente. Tá aqui, nós estamos vendo em que a produção de plástico é prejudicial mais uma vez, né? Ocasionando a intensificação do efeito estufa. A pecuária intensiva, ou seja, a criação de gado em ambientes, como eu coloquei aí na imagem, né? Em ambientes pequenos, em ambientes fechados, né? Por grandes agropecuários, é responsável pela emissão de grandes toneladas de efeito estufa. Para vocês terem noção, gente, um único animal desse, que a gente chama esses gados, né, de ruminantes, um único animal desse, ele expele diariamente, em média, de 150 a 500 litros de metano para a atmosfera. Olha que a gente não está mais nem falando de CO2, a gente está falando de metano agora. E sabe de uma coisa? O metano é nada mais nada menos do que 20 vezes mais potente, mais prejudicial do que o CO2. Viram só? Incêndios florestais, que a gente, infelizmente, tem visto muito nos jornais, né? O Pantanal pegando fogo aí, direto. Responsável demais por enviar grandes... Opa! Passei sem querer. Responsável demais por enviar grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Então, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Fiquem atentos, né, sobre essas coisas. E eu queria deixar uma observação aqui para vocês, que no caso do dióxido de carbono, o CO2, a absorção desse gás, ele pode ser feito pelas plantas. Elas absorvem o CO2, né? Elas liberam oxigênio, absorvem CO2 para realizar a fotossíntese. Vocês já devem também ter visto isso em ciências, né? Nossa disciplina, outro professor. Então, quanto mais plantas, vegetação eu tiver, mais eu vou conseguir absorver esse CO2. Só que o problema é que desmatamentos, poluição de florestas também acaba comprometendo. Não tem planta suficiente para absorver a quantidade de gases que é emitido diariamente para a atmosfera, causando a intensificação do efeito estufa. Certo, meu povo? Entenderam as causas? Toda ação tem uma reação. Toda causa tem a sua consequência. Quais são as consequências desse aumento do efeito estufa? Como consequência desse aumento, minha gente, nós temos um aumento da temperatura global, certo? Esse com certeza é o
o primeiro tópico que nós podemos citar. E com o aumento da temperatura global vem o quê? Escassez de água, desertificação, desaparecimento de lagos, aumento do nível do mar, derretimento das geleiras. Se as geleiras estão derretendo, o nível do mar está aumentando. Aumento de tempestades, furacões, que no caso são desastres naturais. Extinção de diversas espécies de animais e plantas, porque fica inviável. Se em uns lugares é deserto demais, é uma escassez muito de água, em outros inundações, em outros ciclone, furacão, como é que plantas e animais vão sobreviver a tantos desastres naturais, né? Uma ação leva a outra, infelizmente. Por se relacionarem esses efeitos, essas consequências, por se relacionarem às mudanças climáticas, esses tipos de catástrofes naturais, minha gente, eles podem aumentar em frequência e intensidade. Se a gente já se assusta com as catástrofes que estão acontecendo atualmente, se a gente não começar a cuidar do planeta, entender realmente o que está acontecendo, as coisas tendem, infelizmente, a piorar. Quer ver só o que eu trouxe aqui para vocês? Fiquem ligados. Fiquem ligados, meu povo. Eu trouxe não precisa se preocupar em decorar essas pesquisas, essas datas. Eu trouxe mais a nível de conhecimento mesmo, de curiosidade, para alertar vocês de que não é brincadeira, gente. Existe um órgão que ele é subordinado à ONU, a Organização das Nações Unidas, que este órgão se chama IPCC. E na sua sigla em inglês significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Não se preocupem com esses nomes, tá? Não vão ser cobrados e nada. É como eu estou dizendo a vocês, é mais a nível de conhecimento mesmo. E pesquisas foram realizadas e eles registraram que entre os anos 1900, entre as décadas, né, de 1900 e 2000, houve uma elevação média de 0,6 graus nas temperaturas da Terra. E caso não haja mudanças na política ambiental do mundo, as temperaturas deverão aumentar até 1,8 ao longo do nosso século, ao longo do século XXI. Provocando o quê? Grandes catástrofes ambientais. Vocês são muito novinhos, talvez não tenham a noção de... professora, mas é muito pouco, 1,8, 0,6. Não, gente, a gente não está levando isso daqui a nível local, é a nível global, entendeu? 0,6 graus Celsius já está provocando tudo o que está acontecendo, todas aquelas consequências que eu citei. Imagine começar a aumentar quase 2 graus Celsius, minha gente. É muita coisa, é muito preocupante. Eu trouxe aí 2 GIFs, né? 2 animações. De um lado, um ciclone e do outro lado, um GIF representando uma seca. Para trazer 2 casos para vocês, né, que aconteceu a nível de conhecimento também. Um que foi o ciclone Catarina, que foi em 2004. Ele atingiu o litoral norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. E causou dano, gente, na área urbana, rural, que concentrou uma faixa assim, de aproximadamente 100 quilômetros. Foi perigoso, muito, verdadeiramente perigoso. Outro exemplo que nós podemos citar foi a seca intensa que ocorreu aqui no Nordeste. Começou em 2010 e se agravou no ano de 2013. E, gente, vocês eram muito novinhos na época, não devem lembrar, enfim, mas foi uma das secas consideradas mais longas dos últimos 50 anos. Foi muito grave, as pessoas ficaram em situações miseráveis, né? As pessoas de baixa renda, principalmente, são as mais atingidas, infelizmente. Porém, esses assuntos de catástrofes naturais fica com a próxima aula, com a próxima professora, certo? Que é só para deixar um gostinho da aula que vem para vocês. Vamos lá. Propostas para a reversão deste quadro. Já falamos tanto de causas, tristeza, de consequências, que é triste também.
Mas vamos ter um pouco de esperança, vamos acreditar no homem, na humanidade. E aqui eu trouxe algumas propostas para a reversão desse quadro. Nós temos, gente, à disposição algumas soluções viáveis, sim, como a reciclagem, uso de energias renováveis, transporte elétrico, redução da embalagem de plásticos. Vocês têm que lembrar que cuidar do planeta está na mão de vocês. Vocês são o futuro da humanidade. Então, é muito importante provocar essa conscientização em vocês desde cedo. Pequenas mudanças de atitude, elas podem e são extremamente significativas. E a professora aqui agora vai justamente citar algumas propostas, né, para vocês apresentarem aos pais de vocês, né, para mostrar a vovó, o vovô, olha o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Eu trouxe algumas aqui, como economizar energia elétrica, tá, gente? Não deixe luzes acesas sem necessidade. Diga aos papais de vocês para trocarem as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, certo? Elas, só em fazer essa troca, já há um consumo não. Você poupa 68 quilos de CO2 por ano de ser emitido para a atmosfera. Um pequeno gesto de trocar uma lâmpada, você já consegue contribuir bastante para amenizar esses quadros desnecessários para o nosso planeta, né? Evite utilizar carros como meio de transporte, dê preferência ao transporte coletivo, dê preferência às bicicletas, porque um dos principais agentes poluidores da atmosfera é o automóvel. Ah, professora, mas meu pai não tem jeito, só quer sair de carro. Então, já que só quer sair de carro, dê preferência a carros a álcool, tá? 1 litro de gasolina, minha gente, lança em média 2,74 quilos de CO2 na atmosfera. Agora vamos fazer os cálculos, uns cálculos simples, que eu também não sou muito boa de matemática, não. Raciocinem comigo. Se alguém que dirige 20 mil quilômetros em um ano reduzir apenas 10% desse valor, seja reduzindo porque pegou um transporte público, porque fez o trajeto a pé, porque foi de bicicleta, essa pessoa vai contribuir com a redução de pelo menos 500 quilos de CO2 por ano. É muita coisa, uma pequena atitude de uma única pessoa. Então, nunca ache, eu vou fazer sozinha, não vai dar em nada. Não, gente, façam a parte de vocês, tá? Coma menos carne suína e bovina. Eu não estou aqui necessariamente incentivando alguém a ser vegano ou vegetariano, mas estou sugerindo, né? Estou apresentando propostas que podem reverter esse quadro, porque esses animais, eles emitem grande quantidade de metano para a atmosfera, como já foi discutido, né, nos slides anteriores. Recicle o lixo, tenha mais cuidado ao consumir embalagens, principalmente embalagens de plástico, sabe? Adote a sua sacolinha renovável. Se você tiver um quintal em casa, plante árvores e dê preferência às plantas nativas da sua região. Dessa forma, você, além de contribuir para a manutenção da fauna, você também contribui para a redução do aquecimento global. Porque quanto mais plantas e organismos fotossintetizantes existirem, mais haverá absorção desses gases que são prejudiciais ao meio ambiente, certo? Então, fica as propostas, espero que mostrem aos papais de vocês. Chegamos ao fim da nossa aula, minha gente, aí ficou dúvida, restou dúvida, anota, passa para a professora que eu solucionarei as dúvidas de vocês. Atividade de casa. Vamos lá. A atividade de casa de vocês vai ser assistir o vídeo do link abaixo e reproduzir um experimento que está sendo muito bem detalhado nesse vídeo. É um experimento super fácil, simples. É um experimento sobre efeito estufa, certo? Vocês vão reproduzir individualmente na casa de vocês. E ao final do experimento, vocês vão explicar o que foi que vocês absorveram fazendo esse experimento. Se ajudou a esclarecer mais a aula, se foi pertinente, se vocês gostaram. Trazer informações que a professora não trouxe de repente, certo? Então, espero muito que vocês façam. É um experimento super legal, é muito interessante. Eu particularmente adoro trabalhar com experimentos dessa forma.
Tá aí o link do experimento e, por fim, uma dica de um filme sobre o assunto, tá? Não vai ser cobrado esse filme, mas é uma dica mesmo para vocês sentarem, assistirem com os pais de vocês, porque é muito interessante. Tá disponível no YouTube, é um filme curto, salvo engano, não tem nem 1 hora de duração. Se chama Carbono e Metano, certo? É feito com personagens animados, uma pegada assim bem descontraída, não é algo denso, pesado, não, muito pelo contrário, é muito divertido. Eu achei pertinente falar aqui para vocês. Então é isso, meus amores. Espero que a aula tenha sido produtiva. Façam um experimento, anotem as dúvidas. E até a próxima. Tchau!